Boa noite, a paz de Cristo, sejam todos bem-vindos a mais um momento de partilha, onde você é o nosso convidado. É uma alegria receber você aqui conosco. Essa noite nós temos a alegria de receber a Juliana. Boa noite, Juliana. Boa noite, Caula. Tudo bem? A Tudo paz. Tudo bem, a paz. É um prazer poder estar aqui com você hoje para poder honrar, glorificar o nome do Senhor junto com você. E é isso mesmo que nós queremos fazer, testemunhar com as nossas vidas, honrando o nosso Deus, aquele que tudo fez por nós. E eu quero já começar perguntando, Juliana, quem é a Juliana? Juliana é mãe, é casada? Me fala um pouco sobre a sua vida, Juliana. Eu sou mãe de 2 filhos maravilhosos, o Túlio, de 22 anos, o Lucas, de 18 anos, vai fazer agora. Sou casada com o Luciano, marido maravilhoso. E sou professora, mulher, serva de Deus. Filha amada de Deus. Filha amada de Deus. Isso mesmo. A gente não pode esquecer, né, Juliana, diante daquilo que o Senhor nos chama, nos convida a fazer, do cargo que nós ocupamos, do ministério que nós estamos, que nós somos filhos amados de Deus, e é o mais importante, é o que importa. E eu queria te perguntar, Juliana, como que foi a sua história com a renovação carismática? Como que foi a sua experiência pessoal com Deus e como você chegou dentro do movimento? Minha história começou com uma sementinha quando eu fazia faculdade na Unitri. E tinha um grupo de jovens lá, que na época chamava PUC, Pastoral Universitária Católica. E eu comecei a frequentar as reuniões lá naquele tempo. Mas naquele tempo eu ainda não sabia da renovação, não conhecia. Então passou o tempo, eu mudei para Goiânia. Quando a gente voltou de Goiânia, eu tive o contato com a Dani, mas a Gra, né, a Daniela, mas a Graziela, nós morávamos no mesmo prédio. E elas me chamaram para participar de um show do Papaizinho do Céu, Papai do Céu. E eu fui, quando eu cheguei, aquilo tudo me maravilhou. Aquilo tudo me encantou de uma forma, eu falei, eu quero isso para mim. E a partir dali eu comecei a trilhar o caminho dentro da renovação. Fui fazer o seminário de vida, eu tive sede, aquilo tudo me encantou. Então eu comecei como ministério infantil, depois passei para o Ministério de Música e hoje estou no Ministério de Promoção Humana. Que legal, isso é uma novidade. Eu não sabia que você tinha participado do Ministério das Crianças, né? Juliana, quão importante é a evangelização para as crianças e quanto esse ministério é eficaz e faz diferença dentro dos grupos de oração. E diante dessa partilha que você fez, eu lembrava do congresso que teve de promoção humana, onde a nossa coordenadora, a Sheila, falava da passagem da videira. E ela falou com tanto amor, e ela foi falando da passagem da videira, e que Deus nos chama, nós precisamos estar ligados a essa videira. Para darmos frutos, porque se não estivermos ligados à videira, como que nós vamos gerar esses frutos de caridade, de santidade e viver, né, e colher essas virtudes que o céu nos proporciona? Eu queria agora, Ju, que você contasse como que você chegou no Ministério de Promoção Humana, depois de ter passado Ministério das Crianças, Ministério de Música. Você já estava ali inserida dentro do seu grupo de oração. Mas antes de você falar, conta para nós quanto tempo que você está no grupo de oração. No grupo de oração Jesus de Nazaré, eu já frequento há 15 anos. Que maravilha. São 15 anos de muita graça, de muito aprendizado, né, de muita alegria. Porque estar no grupo de oração é uma alegria para mim. É o melhor lugar. É verdade. É o melhor lugar. E assim, eu aprendi muito, né, ao longo desse processo com os 3 ministérios. Que eu falo que o Ministério para Criança, todo servo deveria passar por ele. Porque lá a gente prega, canta, ora, é tudo. Então você acaba adquirindo habilidades para poder lidar com todos os ministérios, né? O Ministério de Música foi um tempo muito bom também.
E eu cheguei no Ministério de Promoção Humana da vontade de Deus mesmo. Foi feito o convite, né, para eu assumir a coordenação do Ministério de Promoção Humana. Ele estava desativado, né, a nossa cidade não tinha ele mais atuante, não tinha membros atuando. E eu peguei esse ministério para a gente trilhar um campo assim ainda a ser explorado. Então, começou pequenininho, a gente entregando apenas 5 cestas para 5 famílias. E hoje a gente tem a graça de atender 43 famílias. Glória a Deus, que maravilha. Juliana, e qual é a função? O que é o Ministério de Promoção Humana? O que é promover o irmão? Essa é uma pergunta complexa, não é? Mas eu acredito assim que promover o irmão, né, diante de tudo que a gente tem trabalhado, é levar Deus primeiramente para ele, que é promover o irmão, é mostrar para ele que ele é filho de Deus. E muitos se encontram numa condição onde eles não se consideram mais importantes para ninguém, né? Então eles precisam primeiro tomar essa consciência de que tem um Deus que cuida deles e que ama muito essas pessoas. Segundo, ouvi-los, promover aquilo que é necessário para eles, porque é muito fácil falar assim, nossa, eu vou pregar a palavra, mas se a pessoa tiver com fome, ela não vai ter capacidade de ouvir, porque a necessidade do corpo fala mais alto. Então, o Ministério de Promoção Humana, ele vai atender essa necessidade. Nós temos passado por algumas experiências lá na sede, com alguns moradores de rua, que descobriram que a sede tem uma função social. Então, eles têm nos buscado. E tem um em especial que ele tem assistido o nosso grupo de oração. Então, ele entra, reza o terço conosco, aí ele pede o alimento e vai embora. Ele não fica o grupo todo. Mas a gente sabe que esse pouquinho de tempo que ele está lá, Deus está fazendo uma obra. Então, é isso que o Ministério de Promoção Humana faz, promover a dignidade da pessoa, para ela retornar, para ela se sentir realmente filho de Deus, importante. Porque, não sei se você já notou, muitas vezes, quando tem uma pessoa na rua suja, maltrapilha, as pessoas viram o rosto. Elas não dão importância, não ouvem o nome, não perguntam o nome, quer se livrar de um problema. Então, esse é o Ministério de Promoção Humana, acolher. Mas não fica só nisso, não. Dentro do grupo de oração tem um acolhimento, né? Aquele que chega no grupo de oração pela primeira vez, ele vai ser acolhido, ele vai ser amado, ele vai ser ouvido. Então, esse é o papel do Ministério de Promoção Humana também. Ju, e você tocou numa parte super importante, falarmos da dignidade. Então, como é importante o alimento, mas não ficar preso no alimento, porque o ministério, ele não é um ministério assistencialista. Não. Nós queremos promover a dignidade da pessoa. Então, se nós temos oportunidade, né, Juliana, de, depois de alimentar a pessoa, apresentar um trabalho, levar a pessoa a se inserir novamente na sociedade, é isso que nós queremos alcançar, é levar a pessoa no nosso patamar e não deixar ela menor do que a gente, não é isso, né, Juliana? Eu ficar lá só promovendo, doando, mas que ela alcance, ela chegue no nível que eu estou. Isso. No ENF deste ano, me chamou muita atenção essa imagem que o padre nos fez pensar. Porque ele falou assim, a pessoa que está necessitada, seja ela do alimento, seja ela da palavra, seja do carinho, seja da atenção, seja da oração, ela está lá no fundo do poço. Então, a única coisa que a gente pode fazer não é descer no fundo do poço, mas é estender a mão e puxar ela. Maravilha. E eu achei isso fantástico. E é essa a função da promoção humana, é estender a mão e puxar. Trazer para junto, exatamente, nossa altura, isso, né, para mostrar para ele que aquele fundo do poço tem saída. Tem saída. Né? Tem saída. Isso mesmo. Enquanto movimento, enquanto servos da renovação, nós temos um carisma também. É o nosso carisma, é levar a pessoa ao batismo no Espírito Santo. Então, depois de tudo isso,
Eu levei, eu assisti, eu paguei uma conta de luz, eu levei a pessoa num médico, eu não sei qual a necessidade, porque nós estamos falando do alimento, mas talvez existem N situações, N necessidades, né, Juliana? E depois de tudo isso, levar a pessoa a experimentar Deus, aquele que nos ama, aquele que nos ergue, aquele que nos levanta. E nós não podemos esquecer a nossa essência. Não. No mês de outubro, nós fizemos uma ação junto com o Ministério Infantil para arrecadação de brinquedos. Maravilha, né, Juliana? E entregar para essas crianças das famílias que nós assistimos. E foi assim uma grande graça, porque as crianças não esperavam. Né, não esperavam que fosse receber presente. A última criança que recebeu o carrinho de boneca, eu entreguei para ela, a mãe me mandou mensagem falando assim, nossa, ela está super feliz, porque eu jamais poderia comprar um carrinho de boneca para ela, e ela recebeu. E assim, o que eu percebo, algumas famílias que a gente assiste são de outras religiões, algumas nem possuem religião, mas através da cesta básica a gente tem chegado dentro da casa da pessoa, a gente tem levado uma palavra, mesmo que seja assim rápida, mas ela sabe que aquilo ali foi um cuidado de Deus com ela. Aí através da bondade, da generosidade de muitos. E São Francisco já nos ensina, né, a sair para evangelizar e, se necessário, usar as palavras. Nós somos convidados o tempo todo a testemunhar com as nossas vidas. Isso. E Jesus é aquele que chega, né, o simples fato dele estar, ele já transforma o ambiente onde ele está. Assim. E nós somos esses, né? O outro Cristo. Deus quis contar conosco. Então, nós vamos fazer isso, assumir o cristianismo nas nossas vidas e testemunhar com a vida aquele que nós servimos, a presença de Jesus, né, Juliana? Isso é muito lindo, não é? Muito bonito. Achei interessante quando você falou que fez um trabalho conjunto com o Ministério das Crianças. Também, para muitos servos, talvez, do movimento, que não conhecem o Ministério de Promoção Humana, e é importante nós falarmos também, né, para aqueles que estão chegando, aqueles que ainda não estão servindo, mas para os servos também que já estão em um grupo de oração em outros ministérios, que nós precisamos trabalhar de forma integral, porque qualquer ministério, todos nós que servimos, nós somos convidados a promover o outro. E a acolhida dela precisa ser a essência de qualquer outro ministério. Eu falo que a promoção humana é um ministério inserido em todos os outros ministérios. Porque o convite que o Senhor faz para a gente é de amar uns aos outros. Né? Se eu amo o meu irmão, eu promovo a vida dele. Então, mesmo que seja lá no grupo de oração, meu irmão não precisa de alimento, ele não precisa de bens materiais, mas às vezes ele precisa de um abraço, ele precisa de uma oração. Como as pessoas estão carentes de oração. Então, é esse o papel da promoção humana. Por isso, não há o Ministério de Promoção Humana. É o Ministério de Promoção Humana dentro de todos os ministérios. Porque é esse o convite que o Senhor nos faz. E até um desafio, né, Juliana? Para esse tempo, para esse novo ano, nós, enquanto movimento, trabalhar isso dentro dos grupos de oração, né? Eu lanço até que esse desafio, trabalhar para que as pessoas conheçam mais o Ministério de Promoção Humana, dentro da nossa diocese, dentro das nossas realidades, para que os servos não apenas vão ali como um funcionário, eu vou, bato o meu ponto e vou embora. Não, nós precisamos ter um olhar de misericórdia para as pessoas que adentram a nossa igreja, o grupo de oração, que estão sedentas, que estão com N necessidades, que talvez não seja o alimento, mas, como você disse, um abraço, um olhar, né? O olhar que cura, o interesse. Muitas pessoas hoje se encontram em condição de depressão porque não se veem como sendo fonte de interesse de alguém.
Nossa, não tem ninguém por mim. Ninguém se interessa pelas minhas necessidades, pelos meus problemas, pelas minhas angústias. Eu estou sozinha. Então, esse também é um papel da promoção humana. Mostrar para essa pessoa que ela não está sozinha, que existe uma rede de pessoas, né? Existe um monte de pessoas orando por ela, mesmo sem conhecê-la, né? Essa é a função, né? Ju, dentro também, e aí eu vou puxar a sardinha para o Ministério, né, dentro do Congresso, eu achei que a Sheila falou uma frase maravilhosa. Ela disse que nós temos um chamado, todos nós temos um chamado. E nós precisamos assumir esse chamado como uma missão. E se é uma missão, ela perde o caráter de eventualidade. Então eu deixo de fazer quando eu quero. Se eu estou com febre, se está chovendo, se não está chovendo, não, eu tenho uma missão. E essa missão, nós precisamos prestar conta do dom que o Senhor nos deu. Olha que lindo. Então, eu assumo a minha missão e eu esvazio de mim mesma para fazer a vontade de Deus em favor do outro, porque eu estou ali, porque eu quero alcançar almas, porque eu quero salvar almas. Mas nós só podemos fazer isso, nós só vamos chegar nesse estado se nós tivermos comunhão com Deus. Não tem outro caminho. É angustiante, por exemplo, pensar que está chegando o dia de entregar as cestas e a gente não tem todas as cestas. Sim. E aí a gente fica naquela expectativa, né? Só que durante esse processo eu aprendi a confiar muito em Deus, porque desde quando a gente começou até o dia de hoje não nos faltou nada, nenhum alimento, nenhuma cesta, pelo contrário, superabundou. Então, assim, eu tenho contado muito com a providência divina. E Ele nunca falha. E assim, eu fico encantada com a providência de Deus. É maravilhoso. À medida que as cestas foram aumentando por conta da pandemia, eu falei, meu Deus do céu, está aumentando. E agora? Da onde vai vir tanta cesta? Só que aí eu penso na questão do movimento. É só pedir. E o movimento vai e se engaja na missão. Vira uma missão única de todo mundo. De todos. E gera unidade. Isso. Né? E vamos falar um pouco da oração. Eu experimento a providência. Nós experimentamos a providência. E Deus proporciona até aquilo que a gente não imagina, né, Juliana? É um brinquedo, um chocolate, um panetone, um suco na cesta. Porque às vezes a gente pensa ali nas nossas limitações, no arroz, no feijão, no básico, mas Deus vem e encanta, além, né? Os cuidados de Deus, o brilho, isso mesmo. Mas tudo isso nós tocamos, Juliana, quando nós estamos em intimidade com Deus. Então, queria que você falasse da importância da vida de oração, de estar em comunhão com o Senhor. A vida de oração nos leva aonde Deus precisa que a gente ocupe o espaço. Exato. E eu falo pela minha vida mesmo. Eu comecei como ministério infantil, fiquei durante anos lá, fiquei 5 anos sendo ministério infantil, aprendi muito. Só que aí Deus suscitou para que eu fosse para a música. E fiquei mais um tempo lá. Quando o tempo da gente acaba naquele momento, Deus fala conosco. Mas para a gente poder entender e ouvir o que Deus quer, a gente precisa estar em profunda oração. Senão a gente não entende. Aí a gente acha que é de Deus, mas não é. Aí dá errado. Aí a pessoa fica perdida, mas é porque ela não escutou Deus do jeito que precisava. Então, nesses 3 ministérios, graças a Deus e a Deus mesmo, eu tenho sido muito feliz. E Deus tem falado muito comigo através do serviço, da oração. E a vida de oração, né? Buscar os sacramentos, a comunhão alimentar de Jesus, porque não tem outro caminho. Porque nós deparamos com muitas realidades difíceis, Juliana. Muitas. Porque dá vontade até de desistir. Se eu não alimento de Jesus, se eu não tenho uma vida sacramental, nós vamos arrefecendo e a gente desiste no meio do caminho. Eu tenho uma vantagem, que no grupo de oração em que eu estou, eles são meu suporte. Então eu percebo assim que nos momentos mais difíceis eles estavam lá para rezar comigo,
e por mim, né? Então, a gente faz vigília, faz adoração, e tudo isso vem sustentando, né? Quando a gente está caindo, tudo isso vem e nos ampara. E o grupo de oração é fundamental para isso. Fundamental, né? Eu fui num congresso de pregação e eu lembro que o pregador falou durante a condução que o lugar de nós brilharmos é no grupo de oração. E não brilharmos não é no sentido de sermos estrela, nada disso. Mas o lugar onde a luz de Deus precisa resplandecer é nessa vida comunitária, ali no grupo de oração. E foi bom você tocar, e eu falei isso com a Angélica na semana passada, como é importante a vida comunitária. Como que nós vamos falar que nós amamos a Deus se nós não experimentamos a vida comunitária, ele onde eu preciso amar, perdoar, às vezes é um irmão que é mais difícil, mas eu preciso amar, porque é muito fácil, né, Juliana, eu até alimentar o outro com a cesta, mas será que Deus é isso só que o Senhor quer? Não. Que eu leve ali o alimento, mas e a minha vida comunitária, e a necessidade dos meus irmãos? Eu costumo falar que é igual um braseiro, né? Se você está na brasa, você fica incandescente, né? Você pega fogo. Mas se a brasa pula ali um pouquinho e fica distante, ela perde calor e vira carvão. E a gente perde a nossa identidade. Isso e o grupo de oração, ele faz isso conosco, né? A vida comunitária, ela faz com que nós tenhamos uma identidade. Nós pertencemos. Isso. Ali onde Deus quis nos colocar, onde Ele quis nos plantar. Né? Então é muito bonito essa vida estar dentro de um grupo de oração. Talvez alguns irmãos estejam nos assistindo, não façam parte da renovação carismática, mas você serve a alguma pastoral, mas você pertence sim a alguma expressão dentro da igreja. Então a importância de estar, de conhecer o seu movimento, a sua pastoral que você participa, para que você tenha uma identidade. Então é necessário, né? O cheirinho de Deus, né? Isso. Porque uma vez que nós experimentamos o batismo no Espírito Santo, não tem como nós sairmos da vida comunitária. Não tem. Não dá para olhar para trás e sentir falta das cebolas. Não. A gente tem que olhar rumo ao céu, né? Olhar no olhar de Jesus. E eu quero sempre insistir, né? Nós precisamos estar inseridos na vida comunitária. Ela é fundamental. Juliana, nós estamos chegando ao final da nossa partilha. E quero dizer que foi realmente uma alegria partilhar com você, conhecer a sua história, conhecer um pouco mais do Ministério de Promoção Humana. E eu queria que você falasse para as pessoas que estão nos vendo, talvez você interessou por esse ministério, quer conhecer mais, você quer ser aquele bom samaritano, e eu queria que você falasse como fazer, se no grupo não tem, ou se a pessoa vai te procurar, fala um pouco. Bem, se você sente esse chamado, e isso é um chamado, a estar, eu falo que é na frente da batalha, vocês possam me procurar. Pode me procurar para a gente poder montar lá no seu grupo de oração, para a gente poder formar uma equipe lá no seu grupo de oração, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Repito, não só com a parte física, material, mas principalmente com a parte espiritual, com a parte emocional. Então, se você tem esse chamado, se Deus toca no seu coração, nos procure para a gente poder montar uma equipe e inflamar a Diocese de Uberlândia e, quem sabe, o Estado, o país, né? Porque eu creio que uma brasinha pode fazer um monte pegar fogo. Faremos diferença, né, na vida dos nossos irmãos. Com certeza. Ju, foi realmente uma alegria. Então, nós queremos rezar, nós queremos entregar as nossas vidas, entregar a sua vida, Juliana. E eu quero já profetizar sobre a vida daqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo nessa hora, e que no seu coração arde mesmo o desejo que você tenha coragem de se levantar. Se colocar a serviço, não tenha medo. Coragem. Coragem é a palavra. É, coragem. Enfrentar tudo que vier, por amor
de Cristo. Por amor a Deus. Amém. E eu quero partilhar essa palavra, está em João, no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 12. Este é o mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida por seus amigos. E é isso que nós queremos fazer. E nós queremos Esse rezar. é o papel da promoção. Dar a vida pelos amigos. Aí você vai falar, mas muitos não são amigos. São sim. A gente é todo mundo amigo em Cristo. Isso mesmo. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, por essa partilha, por esse servir. Bendito seja o Senhor que levantou no nosso meio esse ministério. Sim, Senhor, nós cremos que o Senhor vai levantar um ministério, uma vocação conforme a necessidade do teu povo. E nós cremos que é a vontade do Senhor esse ministério dentro dessa diocese, para que nós tenhamos a graça de ir ao encontro dos nossos irmãos. E nós queremos te bendizer, ó Deus, por esse tempo, por esse ministério novo, mas que tem ido ao encontro dos irmãos, que tem acolhido, que tem levantado, que tem levado a dignidade a tantos que se encontravam caídos, mortos. Nós te bendizemos, ó Deus, pela tua providência, por tudo aquilo que o Senhor tem providenciado, pelos teus cuidados, pelo teu zelo. Nós te bendizemos, ó Deus. Bendito seja o teu santo nome. E nós queremos pedir que o Espírito Santo venha em nosso auxílio. Quero pedir uma porção redobrada do Espírito Santo sobre a vida da Juliana, que está coordenando o mistério nesse tempo. Mas também quero pedir, vem Espírito Santo, sobre todos aqueles que no coração existe o desejo, mas estão parados, não sabe como começar, não sabe como ir atender a necessidade do irmão. Nós te pedimos, Espírito Santo, levanta todos aqueles que estão caídos, que estão desmotivados. Levanta, Espírito Santo, e batiza-os nessa noite, para que corajosamente possam levantar e ter coragem de servir, de amar o irmão, de amar o próximo dentro desse ministério. Bendito seja. Bendito seja. Bendito seja. Bendito seja. Bendito seja. Amém. Amém. É uma alegria te receber, Juliana. Quero te agradecer, minha prazer, irmã. Foi sempre uma estar bênção com você. essa noite. E quero te dizer, você que viu esse programa, essa partilha, quero te convidar a compartilhar com os irmãos e estender esse testemunho de fé da Juliana com tantos outros, para que a palavra, para que o testemunho chegue a tantos outros. Amém? Amém. Tenha uma boa noite, foi uma alegria estar com você essa Boa noite. noite.